Olá, tudo bem com você? Nessa semana assisti a um vídeo bem interessante do canal Religando TV. O dono do canal ali é o Matheus, e ele se diz ateu e visita igrejas. É bem interessante, ele tem uma abordagem muito honesta, muito tranquila. Ele vai lá, assiste ao culto, depois grava um vídeo com as impressões, anota tudo direitinho. Ele visitou alguns vídeos que eu vi do canal dele, não vi todos ainda, evidentemente, mas, por exemplo, ele visitou a Igreja Católica, e pelo que entendi, ele teve uma base talvez protestante. Ele disse que já foi de igreja, hoje ele não crê mais. Na Igreja Católica ele destacou ali o cerimonialismo, achou o templo impressionante. Ele visita igrejas nos Estados Unidos, ele mora lá, embora seja brasileiro. Ele achou ali o templo, a decoração da igreja muito interessantes e impressionantes, mas ele faz uma crítica ali à questão do ritualismo. Visitou também um salão do reino das Testemunhas de Jeová, e ali ele diz que foi tudo muito engessado. Eles pegam aquela revista Sentinela e ficam lendo, né, sem haver maiores interações ali com as pessoas. Achou aquilo muito também formal, muito engessado. Fui a uma igreja neopentecostal, a Lagoinha, e ali ele menciona a questão do mercantilismo, do pedido, né, de dinheiro. Enfim, há um momento em que há uma reflexão bíblica, e ele mesmo, sendo ateu, identificou como sendo uma forçação de barra, uma aplicação não correta do texto para conduzir para a questão do dinheiro. Então ele comenta isso, fala que a música é usada o tempo todo ali para criar um estímulo, criar algum tipo de efeito, né, nas pessoas. Enfim, achei interessante a análise dele também nesse sentido. E ele visitou, eu não sei quanto tempo faz que ele fez isso, mas visitou uma igreja adventista do sétimo dia lá nos Estados Unidos. Assisti ao vídeo, quero fazer um react aqui com você. Achei interessante também, né? Repito, as análises que o Matheus faz são muito honestas, muito tranquilas, e evidentemente que dependendo do dia em que ele for, dependendo do pregador do dia, por exemplo, no dia que ele foi à nossa igreja, estavam estudando ainda a lição da escola sabatina sobre Josué. Ainda estamos, né, nessa lição sobre Josué, e a pregadora naquele dia falou sobre educação, a importância da educação, a educação adventista. Então, se ele fosse no outro dia, evidentemente que o tema da lição seria outro, e o pregador também seria outra pessoa, né? Então, isso varia, e pode acontecer também com outras igrejas. Mas, de qualquer forma, as impressões que ele teve ali durante a visita à igreja são interessantes, nos fazem pensar, me pôs a refletir sobre alguns detalhes a respeito da nossa fé, da nossa igreja, da nossa religião. Eu quero, então, assistir com você aqui e comentando alguns detalhes que vão aparecendo aqui no vídeo do Matheus, do Religando TV. Bom, algumas igrejas aí, né, acontecem de quarta-feira, outras igrejas acontecem de domingo, mas hoje a igreja é no... Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus, e a pedido de alguns inscritos, né, vocês pediram que eu fosse conhecer a igreja adventista, então fui para contar tudo que eu vi lá, o que eu vi, o que me chamou a atenção, o que me deixou desconfortável, enfim. E se você curte esse tipo de vídeo, essas visitas a igrejas diferentes, com olhar crítico, respeitoso, já se inscreve e deixa aqui nos comentários qual igreja eu posso visitar depois. Eu tô fazendo uma série com isso e a tua sugestão é muito bem-vinda. Antes de entrar no culto em si, vale um contexto rapidinho aqui, para quem não conhece a igreja adventista, né? O adventismo nasceu lá no século XIX, ligado ao movimento millerita, né? Aquele pessoal que estava esperando a volta de Jesus com muita intensidade e tal. E uma figura central nessa história é Ellen White, né? Que foi a autora de muitos livros que influenciam até hoje a teologia e a prática adventista, né? Então eles têm essas duas marcas fortes, né? A primeira seria a ênfase de Jesus, por isso que vem a palavra advento, e a segunda essa observância do sábado, né? E como um dia santo, um dia de descanso e tal. Então quando você entra numa igreja adventista, é muito do que se vê esse nós. É interessante, né? Uma análise correta já de início da história. A gente vê que ele pesquisa, que ele vai atrás das informações. Só para lembrar que Ellen White, alguns têm essa impressão de que ela teria sido a fundadora da igreja, a principal pioneira. Na verdade, a gente costuma colocar ali um tripé, né? Nós temos Joseph Bates, Capitão Bates, inclusive foi ele que trouxe via Rachel Oakes, aquela batista do sétimo dia, foi o Bates que trouxe para o adventismo a questão do sábado, né? Traz primeiramente esse conhecimento e dissemina esse estudo, né? Inclusive Ellen White e Tiago White inicialmente assim, resistiram um pouco a isso, depois, estudando a Bíblia, eles aceitaram também a mensagem do sábado. Então temos Joseph Bates e o casal White, Tiago White e Ellen White. Pastor Tiago White, né, como um líder, alguém que ajudou na organização da igreja lá nos primórdios, e Ellen White como a mensageira do Senhor, alguém que trouxe orientações muito preciosas para a igreja nascente ali no século XIX. Mas realmente ele começa bem aqui o vídeo.
né, de escatologia e de prática do sábado, enfim. Assim como tem toda uma cultura institucional que vem junto, né, as escolas adventistas, programas de família, revistas, materiais de estudo, enfim, foi o que eu fui lá ver de perto, né, como que essa teologia vira rotina, vira prática, escola sabatina, sermão, enfim, todas essas coisas aí. Bom, quando eu cheguei lá, então, ainda era cedo, porque eu quis fazer umas filmagens. Foi aí que eu acabei descobrindo que, antes do culto principal, eles tinham algo chamado escola sabatina, que é tipo uma aula bíblica, né, com leitura, debate, enfim. E o tema daquela semana acabou chamando muita atenção, né, era o conflito por trás de todos os conflitos, onde a ideia central é que existe uma guerra invisível, uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre Jesus, e no caso seria o anjo Miguel para eles, né, e Satanás. E que tudo o que acontece aqui no nosso mundo, as guerras, as tragédias, as escolhas humanas seriam um reflexo desse conflito cósmico, né. Então, no caso, a lição usava como exemplo a história dos cananeus, quando Deus ordenou aos israelitas que destruíssem aquele povo completamente, né. Eles leram alguns trechos ali de Deuteronômio 7, onde Deus manda destruir os altares, as colunas, as imagens, até Deuteronômio 20 também, que fala sobre matar homens, mulheres, crianças. E, bom, a justificativa era proteger o povo de Israel da idolatria, do mal, enfim. E foi aí que eu comecei a pensar de como que uma igreja que prega... Bom, antes de nós irmos para as reflexões dele com base na lição da Escola Sabatina daquele sábado específico, eu quero deixar aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o comentário dessa lição, que a minha esposa, eu e o irmão Valnei, da nossa Igreja das Mangueiras, Igreja Adventista das Mangueiras aqui em Tatuí, fizemos no sábado desse estudo. E nós comentamos ali o porquê dessa atitude de Deus, porque Deus mandou matar, né? Porque que os hebreus, quando chegaram ali em Canaã, ou expulsaram, ou realmente mataram pessoas, devastaram cidades. Por quê? Como entender isso sem correr o risco de ser anacrônicos e injustos, né? Note que quando ele comenta assim, Deus mandou matar até crianças, ele faz uma cara assim de espanto, né? Então, existe um contexto, existe uma forma de entender essas questões. Não vou aqui gastar tempo com isso, mas convido você a assistir ao vídeo que eu vou deixar aqui na descrição a respeito desse assunto, e no meu blog também, no blog outraleitura.com.br, eu tenho textos, eu vou deixar também aqui na descrição, em que eu falo sobre esse assunto delicado, mas que tem que ser entendido no seu devido contexto, né? Uma coisa que esse vídeo aqui me fez pensar bastante, depois que eu assisti, foi na forma como nós conduzimos nossas... Temos visitas na igreja, temos pessoas que não têm esse mesmo pano de fundo, esse background teológico, bíblico, e é importante que nós nos preocupemos com a linguagem, com os conceitos, em deixar as coisas mais claras, né? Existe até, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, um post, não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso, né? Mas assim, com respeito aos jargões adventistas, para a gente evitar o famoso adventistês. Para muitas pessoas, quando você menciona lá da frente porta da graça, pena inspirada e por aí vai, né, expressões muito assim próprias, né, do adventismo, ficam sem entender esse tipo de coisa. Então, o ideal seria que nós, pregadores ou professores de escola sabatina, pessoas que estão ali na frente falando, né, que estão ao microfone, realmente se preocupassem com isso e traduzissem essas expressões, esses termos mais herméticos, né, mais fechados, próprios do universo adventista, para que todos possam compreender. As pessoas que estão ali, que já são adventistas há um bom tempo, não vão achar isso ruim, evidentemente. E aqueles que estão visitando agradecerão pela comunicação mais clara, mais eficaz, né? Então, eu vou deixar também aqui então, na descrição do vídeo esse conteúdo. Acho que o título era Vícios Igrejeiros, alguma coisa assim, para nós que somos comunicadores da igreja, que falamos ali em público, tomarmos mais cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, pensemos sempre naqueles que estão nos visitando, daqueles que talvez nem conheçam a Bíblia, não conhecem a nossa história, doutrinas, para que eles possam ter conhecimento, possam ter o entendimento necessários para levar para casa alguma coisa que vai edificar a vida deles, né? Mas vamos aqui, vamos ver o que ele vai dizer a respeito das impressões sobre a lição da Escola Sabatina. Descanso, o sábado, a saúde, também inclui uma narrativa tão marcante pela guerra e destruição, né? Eles não falam isso num tom de violência literal, né? É uma ênfase no caso mais espiritual, mais simbólico, mas mesmo assim esse tipo de linguagem me fez pensar até que ponto a retórica da guerra pode se traduzir em medo, em exclusão, ou até em ideias extremas, né? Porque se existe essa noção de que o mal e o invisível ainda está atuando no mundo inteiro e faz parte dessa batalha, isso pode abrir espaço para as interpretações radicais. Já vi gente por aí, por exemplo, dizendo que a NASA é controlada pelo diabo e que os símbolos no logo da NASA escondem mensagens satânicas, ou até certos governos, instituições são instrumentos de Satanás, enfim.
onde que será que tem essa dinâmica de fé e de paranoia espiritual aí em certas pessoas, em certos grupos? Eu quero deixar muito bem claro aqui que eu não estou dizendo que os adventistas são assim. O que eu estou questionando é o efeito dessa linguagem no imaginário religioso das pessoas. Porque quando tudo é parte de uma guerra invisível, o mundo se divide entre nós e eles, e tudo isso pode mesmo, sem intenção, alimentar medo, desconfiança e muita conspiração por aí. Enfim, com tudo isso na cabeça, eu saí da sala da escola sabatina. Então, vamos lá. De fato, né, nós temos essa compreensão do que chamamos de o grande conflito. Só que o nós e eles não envolve nós, adventistas, e eles, pessoas, seres humanos, pessoas de outras igrejas. O nós e eles é nós com os anjos de Deus, com Jesus Cristo, contra os anjos do mal, contra as hostes, né, da maldade, os anjos caídos. É inevitável ter esse tipo de pensamento, porque quando você lê a Bíblia, você vê que o tempo todo esse pano de fundo do grande conflito está ali. É uma batalha. O próprio apóstolo Paulo mesmo, né? Ele fala sobre o fato de que nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, ou seja, contra meros seres humanos, mas a nossa luta é contra os seres, né, celestiais, contra espíritos, potestades, enfim. Ele está colocando a moldura do grande conflito nessas palavras. E também fala lá em Efésios sobre a armadura de Deus, que nós temos que ter essa armadura para poder enfrentar o mal nesse grande conflito. Então é inevitável que nós tenhamos sempre em mente o fato de que estamos vivendo num grande conflito, mas é um conflito contra, repito, os anjos do mal, contra Satanás, e um conflito que só pode ser vencido se estivermos realmente do lado certo, né? Andando com Cristo, Miguel, aquele que vence Satanás, venceu Satanás e vai vencê-lo finalmente. Então, o nós contra eles nunca vai ser essa ideia de que somos nós contra outras pessoas. A nossa batalha é espiritual, como Mateus mesmo colocou, né, que é num contexto mais espiritual. Eu não sei porque ele mencionou aqui o caso aqui de algumas teorias da conspiração, como da NASA, ser de Satanás. Adventistas bem informados não embarcam nessa onda aí de terraplanismo, de coisas como essa, né? Até porque nós temos textos, inclusive de Ellen White, que refutam essas ideias terraplanistas, né? Enfim, eu não sei porque ele trouxe isso para cá, para esse contexto. Não sei se ele viu algum pretenso adventista aí que defende ideias como essas, né? Mas enfim, nós não, quando falamos do grande conflito, quando falamos da batalha espiritual, não estamos aqui trabalhando com teorias de conspiração, mas estamos fundamentados na Bíblia. Repito, a Bíblia o tempo todo fala de um conflito espiritual, de um conflito que é real também, né? Não é só no plano espiritual, um conflito que acaba interferindo aqui. E a lição da escola sabatina, naquela ocasião em que ele esteve na igreja, falava também disso, né? Que as batalhas ali teocráticas de Israel, naquele momento histórico, elas estavam também inseridas nessa moldura do grande conflito entre o bem e o mal. Então é importante pontuar isso, né? E dizer que não tiramos isso da nossa cabeça. Isso é bíblico. Essa batalha é bíblica. E, finalmente, graças a Deus, essa batalha terá fim quando, depois do milênio, né, dos 1000 anos após a volta de Jesus, o mal, a maldade, o pecado, a morte forem destruídos, aí sim, não haverá mais lutas. Não haverá mais lutas internas contra a nossa natureza pecaminosa, porque ela não mais existirá, e não haverá mais uma luta entre forças do bem e do mal, porque isso tudo terá sido, ficará no passado. Aí teremos a nova terra, paz, um futuro de alegria, em que a maldade não mais existirá. Vamos avante. Pro culto, né? Curioso para ver se teria algo mais sobre esse assunto de conflito espiritual, enfim. Bom, quando o culto começou, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o ambiente, né? O salão era bem bonito, todo de madeira, com uma sensação aconchegante até, assim, quase familiar, sabe? Tinha algo entre 70 e 80 pessoas, então dava pra sentir uma boa energia, assim, quando eu cheguei, um clima de multidão, talvez não tanto, mas aquela coisa de comunidade, sabe? E a música foi o primeiro momento marcante, assim, pra mim. Parecia um pouco com o estilo da Lagoinha, mas com um toque bem diferente, assim. Não tinha banda, não tinha bateria, não tinha guitarra, era só um piano e um grupo de louvor pequeno. Deixava tudo mais suave, mais intimista, sabe? Porque só o piano dava pra ouvir bem as pessoas cantando, que criava uma atmosfera bonita, meio contemplativa também. Os membros diziam um amém. Isso me chamou a atenção, né? Não só o conteúdo, mas a forma, o tipo de culto, né? Veja que o Mateus, ele está aqui elogiando, né? Um culto sem aquelas coisas de arroubo, né, emocional, uma música ao piano. Nós não estamos aqui agora com isso também condenando outros instrumentos musicais, mas a forma como eles são tocados, né? Porque ele fala aqui que isso criava um clima mais intimista, a voz das pessoas podia ser ouvidas, porque naturalmente os instrumentos não estavam se sobrepondo, não era um barulho, não era uma coisa desagradável, era um culto mais tranquilo. E o próprio ambiente, né? A igreja ali de madeira,
uma decoração mais agradável, não é como aquelas igrejas parede preta, que ele mesmo comenta aqui em alguns outros vídeos, né? Uma igreja escura ali, que tem um ambiente estranho, sem janelas. Não, ele foi uma igreja que tinha uma iluminação natural, que tinha janelas, que tinha um ambiente favorável, um ambiente que trazia tranquilidade. E eu acho que isso também é um ponto a se refletir, né? O formato dos nossos cultos, ele está adequado para a adoração, para que as pessoas que entram ali possam refletir no que estão ouvindo, elas possam ouvir um louvor adequado. Nós temos orientações muito claras da própria Ellen White a respeito do tipo de música que deve ser usada nos nossos louvores. É só buscarmos orientação. A CPB tem o livro, publica o livro Música, de Ellen White, com citações bastante interessantes, em que ela valoriza, por exemplo, o cantar, né, com notas, com tons adequados, sem gritaria, sem barulho. Então, aqui vemos um ateu visitando a nossa igreja nos Estados Unidos, uma igreja americana, e, graças a Deus, naquela igreja ele percebeu esse ambiente favorável, tranquilo, intimista, de comunidade. Que nossas igrejas sejam assim, que as pessoas, quando ali entrarem, possam se sentir bem, possam ter paz e possam ter a mente preparada pelo formato do culto para receber a palavra e serem influenciadas pelo Espírito Santo. Eu gostei de ter ouvido isso que o Matheus comentou aqui. Durante as músicas, mas eu notei que não tinha nada daquele entusiasmo mais explosivo, nada de glória a Deus ou aleluia o tempo todo. É um ambiente mais contido, mais reverente, talvez, embora cada igreja tenha uma noção de reverência diferente, né? Depois disso, vieram alguns anúncios, e um deles me chamou a atenção. Eles apresentaram novos membros, né, e pediram que todo mundo desse um voto de apoio ou um voto contra, o que eu achei curioso, porque eu fiquei pensando, e se alguém não concorda, né? Como que faz? Levanta a mão, diz que é contra? E assim, não é que é uma crítica, tá? Mas é uma pergunta legítima sobre como que a comunidade lida com a discordância ali, enfim. E logo em seguida veio um momento que eu... Bom, a pergunta sincera merece uma resposta também, né? Então, eu já vi em momentos assim, em que numa assembleia, né, a igreja ali, alguém discorda. Então, por exemplo, quando no fim do ano, geralmente se faz aquele momento ali de eleição de novos oficiais, novos líderes voluntários para o ano seguinte, né? Então, há todo um processo para a escolha dos nomes, depois a secretária ou o secretário da igreja apresenta os nomes para a igreja e ali se dá uma semana, mais ou menos isso, ou um pouco mais ou um pouco menos, para que esses nomes sejam considerados, e se houver alguma observação que, quem sabe, por exemplo, desabone algum desses nomes, essa observação vai ser feita para o pastor, para a liderança, eventualmente para a comissão, e então as decisões serão tomadas também levando em consideração essas observações. Então eu já vi momentos em que em assembleia alguém se manifesta contrariamente e depois aquilo ali é tratado, né, no devido fórum. Então eu sempre achei interessante, desde que eu me tornei adventista, essa coisa assim mais democrática da igreja mesmo, de funcionar sempre com um colegiado. As decisões não saem só da cabeça do pastor, ou do ancião, ou da liderança, né? Existe uma comissão da igreja, essa comissão é ou deve ser soberana, as decisões são tomadas, depois são apresentadas para a congregação, que é a assembleia. E sim, Matheus, existem votos positivos e também votos negativos que devem ser considerados. E qualquer membro batizado pode participar desse processo. Isso é bem interessante. Eu achei interessante e ao mesmo tempo desconfortável um pouco. As crianças foram chamadas ali pro palco para ouvir uma história sobre guardar o sábado, né? Era uma história fictícia, ou real, talvez, sobre um menino que ia jogar um torneio de futebol, mas o jogo caiu justamente no sábado, onde então ele decidiu que não ia jogar para obedecer o mandamento de Deus, e o time acabou ganhando sem ele, mas no fim ele sai no jornal como um exemplo de fé e tudo mais, né? E cara, a história em si é bonita, claro, fala de convicção de fé, de princípios, mas eu confesso que eu fiquei observando aquilo com uma pulga atrás da orelha, assim. As crianças todas ali voltadas para a congregação, ouvindo aquela mensagem sobre obedecer, sobre não quebrar as regras, né? Será que isso também não é uma forma de condicionamento? Não no sentido de manipular, mas de modelar, assim, desde cedo, o que é permitido pensar, sentir, decidir, enfim. Aí depois, as mesmas crianças foram convidadas a pedir doação. Bom, não é segredo de que nós, adventistas, procuramos obedecer aos mandamentos de Deus, né, que são 10 lá, as tábuas da lei, né, os mandamentos que foram dados não só para Israel, porque a gente vê que, por exemplo, o mandamento com relação a adultério, José, antes de Moisés, antes do Sinai, portanto, ele foi fiel e considerava o adultério como pecado. Onde é que está escrito isso? Ou então o sábado, que é mencionado lá nas origens, em Gênesis, na criação da vida aqui no mundo, né? Então nós entendemos que os mandamentos são para toda a humanidade e procuramos ser fiéis aos mandamentos de Deus. E ali nos mandamentos está o quarto, que ordena a santificação do sábado. Não é à toa que nos chamamos, então, adventistas do sétimo dia, porque nós guardamos o sábado como memorial da criação e entendemos que ele está em vigência ainda hoje. Então, evidentemente que quando
existe algum testemunho de fidelidade, não só com relação ao mandamento do sábado, né, mas contamos histórias de pessoas fiéis que abriram mão de talvez uma carreira, alguma coisa assim, para ser fiel a Deus, depois foi abençoado por Deus. Nós temos testemunhos de pessoas que foram fiéis na questão do matrimônio, fiéis na questão do trabalho, do falar a verdade e também da guarda do sábado. E é importante que contemos essas histórias para as crianças também, para que elas entendam que a fidelidade ela é inegociável. Imagina a força que isso tem no caráter de uma pessoa em formação. Ela saber que, apesar das circunstâncias, ela tem que ser fiel, honesta, leal, veraz, não mentirosa, que não são as circunstâncias que devem mover ou moldar o seu caráter, mas sim o seu caráter é que deve fazer com que ela saiba lidar com as circunstâncias. Então isso eu entendo que tem uma força muito grande no modelar o caráter de uma pessoa, para que ela seja correta, independentemente das circunstâncias. É nesse sentido que a igreja, de quando em quando, apresenta testemunhos, né? Temos ali nos nossos cultos um momento chamado Provai e Vede, em que histórias de pessoas que foram fiéis na mordomia cristã, como nós chamamos, né? na administração daquilo que Deus nos concedeu, tempo, talento, tesouros, templo, nosso corpo, né? Esse é o momento para mostrar que aqueles que são fiéis, eles são abençoados por Deus e são mais felizes. É nesse sentido que a gente exibe essas histórias para motivar, para incentivar, para inspirar as pessoas. E as crianças, evidentemente, entendemos que elas podem ser motivadas, moldadas por histórias de fidelidade de outras pessoas. Porque no primeiro momento eu até assustei, eu pensei, calma, eles não estão aqui ensinando as crianças a pedir dízimo agora? Mas logo eu entendi que não, era só uma oferta para um evento infantil deles, mas mesmo assim me veio outro pensamento, né? Se o dízimo é feito online, de forma discreta, na prática, por que a doação das crianças também precisa ser pública, não pode ser discreto também, né? Será que não tem um jeito mais educativo de ensinar o valor da descrição, mas... Enfim, sei lá, essas pequenas cenas dizem muito sobre a mentalidade da igreja. Há uma ênfase na disciplina, na ordem, no modelo, mas também há algo genuíno ali, uma tentativa real de formar as pessoas conscientes, engajadas e, de certo modo, protegidas do mundo. E foi nesse clima aí, entre a admiração e o questionamento, que começou o sermão. Bom, quando o sermão começou, eu confesso que ele me pegou um pouco de surpresa, sabe? Bem, antes do sermão, né, essa questão da oferta no momento das crianças. Geralmente, as ofertas que são recolhidas na escola sabatina, durante a escola sabatina, as crianças sabem disso, vão para as missões. E a gente até mostra, muitas vezes, vídeos e fotos de outras crianças em países que têm recursos mais escassos, que estão lá, talvez, precisando de uma escola, de uma igreja, de alguma coisa para poder realizar ali suas reuniões, né? Enfim, são vários os projetos e vários os motivos. Então, a gente mostra e as crianças, elas doam, evidentemente que os pais aqui dão, né, ali a ofertinha para elas doam isso com alegria, porque sabem que esse recurso vai alcançar pessoas em outros países, em outras realidades, ou no próprio país, mas que não tem tantos recursos quanto elas mesmas têm, e isso ensina o desprendimento. Eu também entendo que é um princípio interessante para você incutir na mente de uma pessoa que está em formação, ela ser desprendida, ela ser generosa, né? E de fato, né, a questão dos dízimos e ofertas, isso é um ponto também que eu sempre valorizei na nossa igreja adventista, é uma questão mais discreta. Raramente a gente ouve sermões falando sobre dízimo, não que seja errado, porque é um princípio bíblico, né? Não é porque outras igrejas ou outras pessoas distorceram esse princípio e têm feito, agido com desonestidade com os recursos que deveriam ser para a causa de Deus, que nós vamos agora dizer que isso não é bíblico. O problema são as distorções que fazem por aí. Mas na igreja adventista, a gente procura fazer isso com transparência, com discrição, como ele mesmo aqui destaca, né, o Mateus, mas não deixando de fazer, porque dizimar e ofertar são princípios bíblicos, e Deus ama aqueles que dão com alegria, né, que doam com alegria. É bíblico isso, porque a gente sabe que esses recursos, eles vão ajudar a pregação do evangelho, vão ajudar o ministério a avançar, e vão ajudar igrejas e pessoas que estão lá em necessidade, e isso realmente deve nos mover, né? Mas vamos adiante, agora ele vai falar sobre o sermão. Porque eu esperava um tema mais teológico, algo sobre o sábado, a falta de Jesus, ou o conflito entre o bem e o mal, mas o tema acabou sendo sobre educação, mais especificamente educação adventista. A pastora, ou melhor, a pregadora, começou com uma parábola bem conhecida, que é a parábola do homem que constrói sua casa sobre a rocha e o tolo que constrói a sua casa sobre a areia, e a partir daí ela foi desenvolvendo toda uma ideia sobre fundamento, família, formação espiritual. Na sequência, ela traz um versículo de Provérbios 22, que diz que a gente tem que instruir a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. E essa ideia virou o eixo, assim, do sermão, sabe? Ela dizia que na infância que a fé precisa ser moldada, que é o lar, a escola, a igreja,
igreja que formam um tripé do que seria essa fundação da fé. E a partir daí ela começou a apresentar dados, citações, para reforçar o ponto dela ali, né? Uma das citações, né, era de Ellen White, uma das figuras, de novo, centrais do adventismo, né? Dizendo que a verdadeira educação não é apenas o aprendizado acadêmico, matemática, português, geografia, né? Mas o desenvolvimento harmonioso do corpo, da mente, do espírito, né? E quando eu ouvi isso, eu pensei, ok, até aqui é uma visão bonita e tal, né? Mas ao mesmo tempo, essa ideia de educar o espírito traz uma questão aí. De quem que é o espírito que está sendo moldado, né? É da criança ou é de quem decide o que o espírito deve ser? Depois ela citou um estudo que me chamou muito a atenção também, que é feito por uma universidade adventista com um projeto de estudo chamado Value Genesis. Uma pequena pesquisa feita ao longo de décadas sobre... Antes de a gente seguir aqui com o estudo, né, que a pregadora menciona, o Value Genesis, veja, de novo, né, repito, a impressão dele poderia ser outra, bem outra, se no dia tivesse ali um pregador falando sobre profecias, ou sobre os evangelhos, ou sobre um livro da Bíblia, né? Então, isso é muito relativo. Possivelmente fosse até o sábado da educação, que no calendário litúrgico da igreja está previsto, né? Enfim, de qualquer forma, a pregadora, ela escolheu falar sobre educação, que é um tema importantíssimo, né? Nós entendemos, e que bom que ela começa, e ele destacou isso, né, com um verso bíblico que diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é só no cristianismo que a gente percebe e entende que é importantíssimo moldar ali os valores, o caráter de uma criança em formação, né? Não é só a gente que sabe disso, e muitos até usam para o mal esse tipo de conhecimento, né? A mídia, enfim, outras pessoas com outros interesses. A nossa intenção é moldar bons cidadãos, e não só para este mundo, mas para a eternidade. Talvez fosse interessante que o Mateus visitasse um dia o Clube dos Valores, os Aventureiros, para perceber como a igreja se preocupa, assim, com a formação integral das suas crianças. Tanto é que nós temos escola sabatina para todos, todas as idades, né? Começa lá com os bebezinhos, avança para os primários, adolescentes, jovens e adultos. Cada faixa etária tem a sua lição da escola sabatina própria, falando a linguagem da pessoa naquela faixa etária. A preocupação é essa mesmo, de formar pessoas bons cidadãos e cidadãos para a eternidade. E isso disso a igreja não abre mão, evidentemente, né? Então, depende muito, né? Cada dia tem um pregador com uma mensagem diferente, e há toda a liberdade para que os pregadores preparem seus sermões. Aqui você vê que há uma citação, ele menciona uma citação de Ellen White, né? Então eu entendo que a pregadora começa com a Bíblia, e não há crime, não há pecado nenhum você citar outros autores, escritores, a própria Ellen White, quando você entende que uma citação dela vai ajudar a fortalecer a sua mensagem, né? Então ela é citada ali devidamente, com um texto que fala sobre educação. Então, sermões bíblicos é o que precisamos nas nossas igrejas, pregações bíblicas, né, com base na palavra de Deus, e eu entendo que a pregadora aqui nesse dia fez isso, usando um texto fundamental lá de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Como fazer isso? É um preceito bíblico, como fazer isso? E ela vai orientando e apresentando algumas preocupações, porque essa pesquisa aqui traz algumas preocupações. Vamos ver. Depois ela citou um estudo que me chamou muito a atenção também, que é feito por uma universidade adventista com um projeto de estudo chamado Value Genesis. Uma pequena pesquisa feita ao longo de décadas sobre jovens adventistas na América do Norte, justamente tentando entender como a família, a escola adventista influenciam a fé das crianças. E ela trouxe vários números de estudos, né, mas dois me chamaram mais a atenção. De que 81% dos jovens que estudaram em escolas adventistas disseram que isso foi o principal fator no desenvolvimento da fé deles. E que 97% dos alunos que passaram mais de 11 anos na escola adventista acabam sendo batizados, né? Bom, quando a gente ouve esses números, a nossa cabeça fica tipo, cara, de um lado isso parece a prova concreta do sucesso, né? Afinal, se o objetivo é criar uma geração firme na fé, os resultados estão aí na cara. Mas por outro lado, essa fé, ela nasce de uma experiência pessoal da criança ou ela nasce de um ambiente que não oferece outras alternativas, né? Porque se tudo ao teu redor, a escola, a família, a igreja, falar a mesma língua, ensinar a mesma coisa, as mesmas crenças, tudo dentro de uma mesma estrutura, a escolha pelo batismo é realmente uma escolha ou é simplesmente o único caminho possível dentro do sistema que existe ali? E isso me fez pensar na própria Ellen White, de novo, que ela falou tanto sobre restaurar a imagem de Deus no ser humano, mas eu fiquei me perguntando se essa imagem é moldada em um ambiente completamente controlado, ou será que ela ainda é autêntica em alguma forma, ou é uma versão institucional da fé, cuidadosamente construída para não sair da linha daquele modelo. E claro, não dá para negar que o modelo de educação deles tem boas intenções, é claro. Ela pode sim criar pessoas disciplinadas, engajadas, com senso de comunidade, mas ao mesmo tempo pode criar uma fé que funciona só dentro das paredes da igreja, uma fé que depende do ambiente para... Vamos lá. De fato, existe toda uma preocupação, repito, com a formação das crianças, dos jovens da igreja, mas é bom lembrar que a maior parte dos jovens adventistas, eles estudam realmente aí fora, né, nas escolas públicas, em faculdades federais, estaduais, seculares. Então, nós não criamos os jovens para viver numa bolha eternamente. Eles são depois enviados para a sociedade, eles vão trabalhar, eles, inclusive, durante a semana, não estão ali no ambiente da igreja o tempo todo, né?
Nós temos cultos quartas-feiras, temos cultos aos domingos, sábados, né? Temos o culto jovem, alguns fazem horários alternativos, sexta-feira à noite ou sábado à tarde. Então, temos sim os momentos de reunião e isso tudo é importante até para o senso de comunidade, né? Mas os jovens, os adventistas, os membros da igreja vivem na sociedade ali, imersos na sua cultura o tempo todo, durante a semana. Então, claro que há uma preocupação de que eles sejam luz no mundo, sal da terra, e para isso precisam se alimentar devidamente, não só na igreja, mas a gente enfatiza muito isso o tempo todo, de que a comunhão com Deus deve ser alimentada em casa, né? Principalmente no culto familiar, durante os momentos devocionais, ali, a leitura da Bíblia, de oração, de contato com a palavra, e com Deus e com a oração. Então, não é bem assim, né? Não estamos criando elementos para viver numa bolha, porque chega um momento que essa bolha ela é transposta, ela explode, né? Ela é transposta, e aí a pessoa vai viver na sua comunidade como um profissional, como um estudante e tudo mais. Tem uma preocupação da igreja, sim, com esse aspecto da apostasia, né? Muitos jovens, quando chegam à faculdade, eles acabam perdendo a fé, acabam abandonando, e alguns voltam lá adiante quando já amadurecem, quando têm a sua família, né? Mas o que acontece? Aí, se está havendo um abandono da fé nessa fase, nós temos que melhorar o preparo dos jovens para enfrentar esse momento, né? Com conteúdos apologéticos, com seminários, com eventos que tratam de conteúdo sólido, não só eventos assim para entretenimento, né? Inclusive, já faço aqui uma pequena divulgação. No ano que vem, teremos no primeiro trimestre uma ótima lição dos jovens da Escola Sabatina sobre apologética, falando sobre religiões diferentes, Islã, budismo e outras, e como defender a fé cristã de maneira racional. Então, veja, é um tipo de preparo já também para que a pessoa possa enfrentar esse ambiente externo e conviver e conversar e dialogar com outras religiões, com pessoas com outra mentalidade. Então, talvez o Mateus pense que a nossa igreja é assim um tanto fechada, um tanto hermética, mas não é bem assim, né? As pessoas têm a sua vida normal. A igreja procura orientá-las, prepará-las e fornecer aí um ferramental necessário para que elas possam enfrentar essas ideias diferentes e conviver e dialogar. Nós não educamos nossos jovens para viver de forma fechada, num monte ali, né, de meditação e de reclusão. Pelo contrário, a gente estimula nossos membros a serem sal da terra e luz do mundo. E para ser sal da terra, ele tem que se misturar com a terra. Mas ele não pode perder o sabor, como disse a parábola, né? Ele tem que manter a sua vida espiritual para poder ser influência ali diante das outras pessoas. E que talvez, quando exposta ao mundo, acabar desmoronando. E eu fiquei pensando, será que essa geração tão protegida, tão bem estruturada, vai ter coragem para enfrentar o mundo sem medo? Ou vai preferir continuar no mesmo espaço seguro, cercado por certezas, né? Bom, enfim, a pregadora terminou o sermão voltando à ideia de Provérbios, que se você ensinar o caminho certo, a criança ela nunca vai se desviar, né? E eu fiquei ali ouvindo, tentando imaginar, se o caminho for um pouco diferente do que foi ensinado, será que o desvio é realmente um desvio? Ou apenas é só uma caminhada com seus próprios pés, né? No fim, eu acho que a fundação da fé, seja em casa, seja na escola ou na igreja, só é firme de verdade quando ela aguenta o peso da dúvida. E talvez educar para a fé seja também ensinar, questionar, buscar e até perder um pouco do caminho. Porque às vezes é no se perder que a gente se encontra um sentido mais verdadeiro para nossa vida. Quando o culto terminou, eu voltei pro meu carro, eu fiquei sentado por alguns segundos lá, só lembrando das pessoas se cumprimentando, das crianças correndo. Eu pensei comigo, assim, essa igreja que começou com a promessa da volta de Jesus, descanso, do sábado, hoje fala muito sobre formar pessoas, sobre educar para a fé. Mas até que ponto esse educar para a fé é o mesmo que educar para a liberdade, né? Porque eu imagino que a fé verdadeira, se for mesmo firme, deveria sobreviver também fora da estrutura, não? Fora da escola, fora da família, da comunidade. E eu confesso que eu fiquei com essa dúvida, martelando na minha cabeça. Essa fundação da fé adventista, ela aguenta o mundo real mesmo? Ainda assim, eu tenho que dizer que tem algo de bonito nesse zelo aí, né? Nessa tentativa de transmitir valores, de proteger, de dar sentido às coisas, né? Acho que todos nós, de algum modo, fazemos isso também. A gente busca segurança nas nossas crenças, nas nossas tradições, nos espaços onde a gente se sente em casa, mas talvez o desafio maior da espiritualidade seja justamente aprender a andar sem essas muletas, a sustentar com a própria fé, mesmo quando ninguém tá lá pra ver. E isso que essas visitas que eu faço, por mais diferentes que elas sejam, me faz pensar não só em religião, mas em como cada fé tenta lidar com o medo de se perder. Uns criam regras, outros criam experiências e outros ainda criam escolas, né? Mas no fim, todo mundo parece tentar construir o mesmo alicerce, algo que não desaba quando vem a tempestade, né? A diferença é que nem sempre o que nos protege é o que faz a gente crescer. E talvez entre a rocha e a areia, o que mais importa não seja o terreno, mas o que a gente faz quando o chão começa a tremer, sabe? Bom, se você chegou até aqui, obrigado por... Mateus, seria tão bom poder conversar mais, né, sobre esses assuntos, porque, veja, desviar-se do caminho é perder-se? Sim, porque nós entendemos que o caminho não é uma coleção de crenças, de ideias, de filosofia. Nós cremos que o caminho é Jesus.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso. Então, se a pessoa se desvia de Jesus e vai para outros caminhos, nós, cristãos, adventistas, entendemos sim que é uma perda. Porque ela trocou um tesouro preciosíssimo por coisas muito mais, coisas sem valor, na verdade, né, comparadas a Jesus. Então nós entendemos sim que é uma perda, né? E a crença verdadeira na Bíblia ali, ela não é castradora, não é limitadora, ela é libertadora, na verdade. O mesmo Jesus disse, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós entendemos que quando nós cremos de todo o coração, nos convertemos, que é uma experiência espiritual maravilhosa, que eu recomendo, né? Busque, peça a Deus isso, nós entendemos que essa experiência é libertadora. E ela nos faz capazes de interagir sem medo, de questionar sem medo. A própria Bíblia nos convida a isso, Deus nos convida a isso. Tem um texto em que ele diz, venham e vamos conversar, vamos arrazoar, né, na linguagem mais antiga. Então, Deus não é um Deus que proíbe questionamentos, é questionando que a gente cresce, é perguntando que a gente aprende, né? Então, eu costumo dizer até que eu sou hoje criacionista e adventista porque eu ousei duvidar daquelas crenças que antes eu tive. Então, Mateus, eu te peço assim, não sei se você vai chegar a ver esse vídeo aqui, né? Mas, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho bem interessante o que você está fazendo aí, essas visitas, essas suas impressões. Obrigado pelo respeito com que você gravou esse vídeo sobre a Igreja Adventista. E eu te convido a conhecer um pouco mais, quem sabe até fazer um estudo bíblico. Eu estou à disposição, né? Se quiser me procurar, enfim, eu teria uma alegria de poder conversar e quem sabe até estudarmos juntos alguma coisa. E continue na sua busca. Eu tenho certeza de que você, como uma pessoa sincera, honesta, eu percebo que você é intelectualmente honesto, isso é muito bom, você ainda vai ter grandes surpresas no que diz respeito à fé e a Deus. Tá bom? Um abraço para você, Mateus, um abraço para você que me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo aqui no canal Outra Leitura.